nos deixou a moral que nos liga do perdão, da bondade infinita. Não destruiu a lei, só retirou o véu do amor que se doa e ampara. Toda fé de um grão de mostarda, e prometeu enviar o Consolador, a luz para a humanidade. Espiritismo e Jesus, com toda humildade, a luz para a humanidade. A boa nova se faz com a caridade do além, vozes em sinfonia vem ditar nossa filosofia. Lá está nosso lar, somos sim imortais. Progredir é a meta da vida. Na razão, a ciência é a viga. Desprender do ter, renascer pra ser a luz para a humanidade. Espiritismo e Jesus, com toda humildade, a luz para a humanidade. A boa nova se faz com a caridade. A luz, a luz, a luz com a caridade. Senhoras e senhores, boa tarde. Todo ser humano guarda em si as experiências de suas vidas, que lhes determinam as características atuais e se manifestam em sua vida íntima e social. Em sua trajetória terrestre, o homem, muitas vezes, desconhece as causas de suas dores e de seus desafios, e também não compreende o contexto no qual está inserido. Ao Espiritismo cabe, em sua aplicação e restabelecimento das verdades fecundas de Cristo, educar a alma, despertá-la e mostrar suas responsabilidades perante a vida. Com o propósito de difundir esse entendimento,
o 37º Congresso Espírita de Goiás, com o tema Espiritismo e Jesus, Luz para a Humanidade, oferece estudos e reflexões de temas voltados às experiências humanas individuais e coletivas, relacionando-as à luz do tríplice aspecto da doutrina espírita. Em sua 37ª edição, o Congresso Espírita de Goiás, realizado pela Federação Espírita Goiana, nossa FEEGO, será pela primeira vez virtual, em função das experiências que estamos enfrentando com a pandemia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Lívia Bailão. E eu sou Luzia Emos. Cumprimentamos a todos que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais da FEEGO ou pelos canais dos parceiros que nos transmitem. São eles: FEB TV, Mansão do Caminho, Grupo Espírita Mensageiros da Luz, Web Rádio Fraternidade, Rádio Sintonia do Bem, Rádio Nova Luz, no canal Espiritismo TV, Espiritismo.net, Espiritismo e Mediunidade, Rede Amigo Espírita, Jardins das Oliveiras, Facebook Alberto Almeida, TV 7, TV Secal e seus parceiros, que são eles: TV FES, Federação Espírita Catarinense, TV 14ª URI, Facebook da TV Secal, Facebook da 14ª URI, TV Receita para a Vida e GESE, e o Web Rádio Portal da Luz e seus parceiros, que são canal Seridó Espírita de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, Web Rádio Esperança de Campos, no Rio de Janeiro, Rede Doutrina, também no Rio de Janeiro, canal Coromandel Espírita de Coromandel, em Minas Gerais, canal Sintonia Maior Play de Ituiutaba, também em Minas Gerais, TV É de Luz do Recife, canal Espiritize de Ribeira do Pombal, na Bahia, Web Rádio Amigo Espiritual de São Borja, no Rio Grande do Sul. Informamos que as palestras proferidas neste 37º Congresso Espírita ficarão disponíveis no canal da FEEGO no YouTube, onde poderão ser acessadas a qualquer momento. Agradecemos ao carinho dos palestrantes que participam deste congresso, engrandecendo e abrilhantando o evento. São eles: Ana Tereza Camasmi, André Siqueira, Alberto Almeida, Cíntia Vieira, Divaldo Pereira Franco, Euzi Nascimento, Eusita Melo Quinta, Eulália Bueno, Haroldo Dutra Dias, Irmã Aila, Jorge Godinho, Miriam Duzi, Orson Carrara, Otacílio Rangel, Pastor Enéas Roosevelt Tiago. e Simão Pedro. E para iniciar, convidamos o Coral Vida e Luz para nos inspirar nesta tarde. O Coral Vida e Luz é formado por frequentadores da irradiação espírita cristã, composto por 60 integrantes voluntários e simpatizantes da doutrina espírita. Está sob a direção artística e regência de Bianca Almeida e preparação vocal de Ângela Barra, com a coordenação administrativa de Lorena Silva. O grupo exerce atividades em hospitais, abrigos, casas de recuperação, creches, igrejas e núcleos de atendimento fraterno, tanto em Goiânia quanto em outras cidades no Brasil e no exterior. Na tarde de hoje, o Coral Vida e Luz vai apresentar as músicas Deus e Eu, de Maurício Keller, e Ama, de Moacir Camargo e Lúcia Miluzi.
Agradecemos desde já ao coral Vida e Luz. E, na sequência, após a apresentação, convidamos nossa irmã Vera Vidal Cabeiro, coordenadora geral deste congresso, para fazer a nossa prece inicial e as suas breves considerações. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Perdoa, e o perdão
Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor. Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor. Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. A estrada, a estrada, a estrada, a estrada, a estrada. Deus e eu.
Boa tarde a todos. Façamos a nossa prece. Mestre amado Jesus, nos sentimos amparados pelo seu amor. Nesse momento de provas coletivas, sentimos a sua luz a nos envolver e nos fortalecer. Que a nossa fé possa se tornar inabalável com a prática dos seus ensinamentos. Abençoa, Senhor, este congresso e todos aqueles que estarão nos proporcionando este banquete de luz. Gratidão hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, é uma alegria imensa recebê-los aqui nessa tarde de hoje, no 37º Congresso Espírita de Goiás, primeiro congresso virtual. Quero dizer para vocês que tudo foi preparado com muito zelo, com muito carinho, para que vocês possam se sentir acolhidos durante todos esses momentos que aqui passaremos juntos. Que tenhamos momentos iluminados e de grandes aprendizados, com todos aqueles que trarão para nós reflexões tão importantes. Então, é com essa alegria que queremos abraçar a todos, ainda que virtualmente, mas nós sabemos que não há distância para nós que entendemos a vida do Espírito. Então, que possamos nos sentir todos abraçados neste instante para iniciarmos toda essa trajetória de trabalhos que nós teremos durante esses 3 dias no Congresso. Sejam todos muito bem-vindos. E eu gostaria de chamar a Ivana Raiski, nossa presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás. Bem-vinda, Ivana. Boa tarde, Vera. Boa tarde a todos os queridos amigos que estão nos acompanhando nesta primeira edição do nosso Congresso Espírita de Goiás de forma virtual, mas, na verdade, a 37ª edição do nosso Congresso Espírita de Goiás. Nós estamos muito felizes porque a tecnologia nos possibilita estarmos juntos no Carnaval, como temos feito há tantos anos, mesmo em tempos de pandemia, cada um de nós nas nossas casas, e isso é motivo de muita alegria para nós. Então, desde já, nós ficamos felizes aí com a sua participação conosco, que nós fiquemos juntos por todo este período, porque a programação está mais do que especial, foi preparada com muito carinho para todos nós. E é claro que nós estamos começando assim, né, da melhor forma possível, porque nós teremos conosco, fazendo a nossa conferência de abertura, aquele que é um amigo muito querido do nosso coração, uma pessoa que nós amamos muito, que está conosco neste congresso há muitos anos, e nós vamos apresentá-lo, embora ele dispense apresentações, porque todos nós o conhecemos tão bem. Mas é importante, não é? Nós lembrarmos que nós encontramos a biografia do nosso Divaldo no site da Mansão do Caminho, que nós aproveitamos para convidar você para acessar, para conhecer, para se tornar um apoiador e um parceiro do trabalho. Então, Divaldo Pereira Franco, ele nasceu em 5 de maio de 1927, na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Ele é reconhecido como um dos maiores médiuns e oradores espíritas da atualidade, e o maior divulgador da doutrina espírita por todo o mundo. Seu currículo revela um exímio e devoto educador, com mais de 600 filhos adotivos e mais de 200 netos e bisnetos, atendendo atualmente a mais de 3.000 crianças, adolescentes e jovens de famílias de baixa renda por dia em regime de semi-internato e externato. É orador com mais de 13.000 conferências em mais de 2.000 cidades em todo o Brasil e em 65 países dos 5 continentes, tendo concedido mais de 1.500 entrevistas para a rádio e TV no Brasil e no exterior. Como médium, já tem publicado mais de 250 livros com mais de 10 milhões de exemplares, onde se apresentam 211 autores espirituais, muitos deles ocupando lugar de destaque na literatura, no pensamento e na religiosidade universais. Nós poderíamos ficar aqui falando
mais um monte de coisas, né, que o nosso Divaldo representa para nós. Mas nós preferimos, então, convidá-lo para que esteja conosco aqui, abrilhantando a nossa abertura do nosso 30º Congresso Espírita de Goiás. Divaldo Franco, seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma alegria te ver aqui conosco, Divaldo. Muito boa tarde, Ivana. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho e mais de uma dezena de outros veículos da comunicação. Nossos votos de muita paz. O ano de 1862 estava coroado na Europa pela verdadeira revolução cultural. Paris fora denominada Cidade da Luz. Os estudiosos da cultura parisiense afirmavam que era melhor ser vaiado em Paris e no mundo inteiro ignorado do que no mundo inteiro aplaudido e em Paris ignorado. E acrescentavam: o número de ideias, de conquistas e de belezas na Cidade Luz é tão grande que as ideias nascem pela manhã, envelhecem ao meio-dia e morrem ao entardecer. No dia seguinte, nova Paris, novas ideias. Aquele 1862 celebrizava-se na cultura pela nomeação do eminente filósofo, filólogo, teólogo, estudioso, periodista, escritor, Ernesto Renan, ao Collège de France, a mais notável instituição educacional da Europa, ato do imperador Napoleão III. Pelo destaque na cultura, pelas obras apresentadas e pela vida, Ernesto Renan deveria dar a aula inaugural nesse educandário extraordinário. E isso foi marcado para o dia 22 de fevereiro do referido ano de 1862. As salas eram pequenas para conter o número de intelectuais franceses e europeus, especialmente convidados para o magno evento. Os periodistas e repórteres faziam as suas investigações, estando ao lado de notáveis intelectuais. No momento da abertura, após a saudação convencional, o eminente mestre da língua francesa, que era também professor de hebraico do Collège de France, começa a sua conferência. E a primeira frase está exarada ipsis verbis nas seguintes palavras: Jesus foi um homem incomparável. O auditório expressou um choque com esta frase, porque no seu bojo estava colocada uma reação cultural adversa da Igreja Católica Apostólica Romana. O imperador Napoleão III havia prometido instaurar no governo anteriormente em verdadeira crise a República. Porém, em 1840, através de um manejo político, ele não somente foi eleito, mas também inaugurou novamente o Império Napoleônico e subiu ao trono como Napoleão III. Era sobrinho neto de Napoleão Bonaparte. A cultura rebelou-se, mas imediatamente
foi firmada uma concordata com o Vaticano, declarando oficial a religião católica apostólica romana, aquela mesma que a Revolução de 89 expulsara do solo francês, e que Napoleão Bonaparte, por volta de 1802, para poder apaziguar os ânimos entre a Santa Sé e a França, através de uma concordata, trouxe de volta. Embora, no dia 4 de dezembro de 1804, quando ele estava sendo consagrado imperador em Notre-Dame, ao levantar-se o Papa Pio VII para coroá-lo, ele teve um gesto brusco, quebrou o protocolo, tomou a coroa e autocingiu-a. Depois, saiu diretamente e foi coroar Josefina como a imperatriz da França. Ato contínuo rompeu as relações diplomáticas com o Vaticano e horror mandou encarcerar o Papa no seu castelo em Fontainebleau. É que vale dizer que as relações diplomáticas entre a Igreja e o poder imperial não eram muito fáceis. Mas com a sua morte, no dia 5 de maio de 1821, em pleno exílio, a França, que já estava sob outras governanças, entrou em verdadeira crise, que Napoleão III procura normalizar. Os grandes gênios, como Victor Hugo, são enviados para o exílio por discordarem da ditadura imperialista e clerical do governante. Nesse momento, portanto, em que Ernesto Renan diz que Jesus foi um homem, ele estava protestando contra, primeiro, o nascimento de Jesus, a origem divina, a questão eminentemente mística, sobrenatural, que vão de encontro com as bases do conhecimento científico. A razão já vinha norteando a cultura europeia. A ruptura dera-se no século XVII. E, nesse momento, filosofias extravagantes encontravam-se bailando no ar. Mas também, nesse mesmo 1862, já se encontravam dos céus do mundo a presença do espírito imortal, através de Allan Kardec e da sua publicação do Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. Também já havia sido publicado o Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861. E Allan Kardec já havia publicado a segunda edição de O Livro dos Espíritos, que seria a definitiva até este momento, com 1019 questões do conhecimento universal. Merece considerar-se, portanto, que era uma hora de revoluções ideológicas. E Ernesto Renan era eminentemente materialista. Não aceitava a mais mínima hipótese do sobrenatural, do misticismo tradicional. E era um adversário poderoso do clero, contra o qual estava sempre debatendo-se. É neste momento glorioso que ele prossegue na defesa de Jesus, o homem de Nazaré, o homem incomparável, o homem que dividiu a história da humanidade. São suas as seguintes palavras: é impossível definir-se Jesus, situá-lo na história, porque Jesus foi tão grande que não coube na história universal. O seu nascimento, a sua morte,
são de uma significação incomparável. E o seu nascer foi tão significativo que ele dividiu a história da humanidade antes e depois. Os fastos gloriosos da antiguidade oriental fazem parte do pré-cristianismo. E a humanidade inteira, até aquele dia, 22 de fevereiro de 1862, é uma sociedade cristã, embora o nascimento de homens e de mulheres extraordinários, como Mohammed e tantos outros que se tornaram pais de filosofias, de doutrinas espiritualistas, de religiões. O discurso do insigne mestre abala. O jornalismo, no dia seguinte, apresenta o imenso orador no maior educandário da Europa, exaltando a figura de Jesus como um homem, sim, porém um homem especial. Digamos, único, aquele que ultrapassou as barreiras do cotidiano e se fez o biótipo incomparável. Jesus, o homem de Nazaré. Imediatamente o imperador, que tinha um caráter muito volúvel, segundo a história, destituiu Ernesto Renan do cargo de mestre e ele foi expulso do Collège de France. Mas continuou tranquilo e lembrou-se de um fato muito curioso. Poucos anos atrás, 1847, ele fizera uma viagem de investigação à Fenícia, na condição de arqueólogo. Nesta excursão, ele se fez acompanhar de uma irmã que era muito religiosa e que se amavam muito reciprocamente. E ela dizia: tu não gostas de Jesus porque nunca lhe leste a vida. Tu lês as traduções falsificadas, adulteradas. Eu te quero dizer, Henriette, tua irmã, que se tu leres em grego, que tu és mestre, ou em hebraico, em aramaico, doutrinas linguísticas que tu conheces, se tu lês a vida de Jesus, amá-lo-ás. Porque ninguém fica indiferente ao homem de Nazaré. Ou ama ou detesta, mas não fica indiferente. E ela morreu, deixando-o com uma profunda mágoa. Agora que ele havia perdido o lugar, um dos mais ambicionados pela cultura europeia, entre as boas letras como mestre de hebraico, ele pensou na possibilidade de aceitar o desafio da sua irmã. E em sua homenagem, ele foi ler a vida de Jesus em grego e fascinou-se. Como era de esperar, ele ficou fascinado, porque, em verdade, a vida de Jesus, nas suas bases, no seu sentido profundo, era muito maior do que as traduções adulteradas anunciavam. As traduções obedeciam às paixões de cada tempo, do governo papal, do governo protestante, do governo político-civil, porque a tradução antiga já havia sido objeto de uma frase em latim. E esta frase dizia na nossa tradução, tradutores, tradição traditori. Então, ela era muito a pessoa que fazia a tradução. Por exemplo, em um versículo, ele parecia um pouco nebuloso. Então o tradutor dizia, coloquemos aqui uma vírgula, coloquemos acolá um ponto, procuremos aqui uma divisão. E em breve a tradução era muito peculiar ao espírito de cada tradução. Até agora. Agora nós dispomos de traduções excelentes,
Eu me baseio na tradução do padre João Ferreira de Almeida, português do século XIX. A mais moderna, chamada a tradução ou a Bíblia de Jerusalém, é uma das mais consultadas e anotadas como sendo uma das mais perfeitas. Mas nós estamos em 1862. E ele, então, depois de verificar que a vida daquele homem, incomparável, estava adulterada, ele resolveu, ele próprio, escrever a sua vida de Jesus. E tudo aquilo que era místico, tudo aquilo que podia levar a suposições transcendentais, de magia, de fenômeno, ele trouxe para o mundo da realidade. E a obra deste homem, que também vamos chamar incomparável, pela sua coragem, pelo destemor, mereceu do eminente professor Allan Kardec comentários elogiosos por 2 vezes na Revue Spirite, quando tem a oportunidade de dizer que a tradução do senhor Allan Kardec a respeito da vida de Jesus, embora dentro dos seus pontos de vista, merece alta consideração. Então é Jesus que agora, através de Ernesto Renan, é apresentado ao materialismo dialético vigente. Vai enfrentar o positivismo, a doutrina que está fascinando a cultura francesa. Vai enfrentar também os pensamentos da negação. E esse trabalho extraordinário de Ernesto Renan não fica incompleto, porque depois de escrever a vida de Jesus, ele vai escrever os Atos dos Apóstolos, traduzindo dos originais gregos, aramaicos. E o mundo tem hoje esses 4 volumes para poder mergulhar do ponto de vista séptico, de uma maneira sem qualquer uma crença, mas com a grande crença da dignidade humana, da figura impoluta, da figura incomparável deste homem que até hoje deslumbra a humanidade. Eu considero, depois de Allan Kardec, um marco histórico o trabalho do eminente jornalista Ernesto Renan. E por que eu faço? Porque se nós formos realmente examinar a vida de Jesus, nada encontraremos de misterioso, de sobrenatural, de místico, de confuso. Jesus é o amigo das massas. Ele fala de uma maneira figurativa para poder entrar no coração das massas desajustadas, infelizes de todas as épocas. Não apenas daquele período tão breve que ele esteve conosco, em vida pública menos de 3 anos, e em existência corporal até os 31, 32 anos. E, no entanto, este homem pode revolucionar a humanidade de tal forma que nos dias atuais, partidos políticos e filosofias anárquicas tentam levá-lo ao ridículo através das suas próprias paixões, fazendo um comparativo entre ele, incomparável, com as suas misérias morais, asseverando que ele é isto ou aquilo, mas esquecendo, acima de tudo, que ele abriu as portas da humanidade à mais elevada ética, a ética de que nós nos temos utilizado na história. A princípio, foi a ética socrática. Conhece-te a ti mesmo. A ética platônica. Não faças a outrem o que tu não gostas que outra te faças. Mais tarde, nós iremos buscar não apenas a ética, mas também a estética, a beleza, a harmonia. E vamos encontrar em Aristóteles, o pai do pensamento ético, político, extraordinário, está na doutrina desde
as cartas que Aristóteles faz a seu filho Nicômano, e que é nada mais, nada menos do que um tratado de política, que toda pessoa interessada em sociologia política deveria ler, para comparar a política grega, de que se utilizará no século V o inolvidável democrata Péricles, que assinalou a história. Ele foi tão notável que deu seu nome ao século V. Então, quando se fala no século V a.C., é o século de Péricles, da beleza da literatura. E ainda me recordo da grandeza deste eminente cidadão. Ele convidou, oportunamente, as maiores personalidades de Atenas e de Grécia, das cidades-estados, para um grande banquete. E os recebeu a todos em palácio. Os mestres de cerimônias apresentavam Fídias, aquele estatuário que pôde colocar no passeio do Partenon a curvatura da Terra. 5 séculos antes de Jesus. E assim por diante. E quando terminaram de ser apresentadas as personalidades ilustres, Péricles perguntou: eu vi passar por aqui generais, filósofos, filólogos, pensadores, escritores, eméritos governantes. Aonde estão os professores? Foram pegados de surpresa, porque até hoje o mestre, Jesus foi mestre, os professores não têm sido considerados. Por isso ele se fez mestre. Quando o jovem lhe disse: bom mestre, ele redarguiu: bom é somente Deus, mestre, porém, eu sou. Então, onde estão os mestres? E disseram bem os mestres: mas vós sois de uma ignorância incomparável, porque todos aqueles que passaram aqui são grandes, são fruto dos seus professores, dos pedagogos que os encaminharam para a vida. E quando a Grécia entrou em crepúsculo, que fez Roma? Levou para o seu império os mestres, os pedagogos, na condição de escravos, que era uma designação, submissos, porque a Grécia havia sido vencida na guerra, mas era a mestra da sabedoria. E foi levar a filosofia para os romanos. Então, nós vamos ver que Jesus ultrapassa Péricles na sua percepção de unidade, de povo. Péricles desce a massa, reúne os nobres. Jesus faz da natureza a sua cátedra. Platão falava nos jardins de Academos. Sócrates na ágora, no mercado de Atenas. Aristóteles na sua imensa cátedra. Jesus em a natureza. Ele tomou da natureza e escreveu a canção extraordinária da imortalidade da alma, da perenidade do espírito, da glória da vida, do retorno ao invólucro material para a conquista da eternidade. Sois filhos da luz, eu sou a luz do mundo e vós sois os herdeiros dos céus. Então este homem Jesus, insuperável, ainda hoje encontra-se nas páginas do periodismo visual, escrito, oral, ridicularizado, levado ao escárnio, sem perder, no entanto, a dignidade, porque ele é tão extraordinário. Me permitam citar Plínio Salgado no seu A Vida de Jesus, considerado uma das mais belas obras do cristianismo. No exílio em Portugal, ele diz que Jesus foi tão extraordinário que até os maus não conseguem libertar-se dele.
Então os maus vandalizam-no, ridicularizam-no, porque o invejam. Porque não podendo subir, é muito fácil tentar puxar para baixo. Mas é uma filosofia extraordinária e legítima. Ele não passa despercebido em nenhum dos séculos, 19 séculos depois da sua morte. Ele está hoje mais vivo do que naqueles dias em que ele subiu a um montículo, porque não é uma montanha, é um montículo ali bem perto das cidades por onde ele estava, à borda do mar. E ele cantou a sinfonia intermina das bem-aventuranças. Quem na história pôde sintetizar tão bem quanto Jesus as necessidades humanas em 12 versos, em 12 frases, como uma canção? Alguém que o imitasse. Teria que ser alguém próximo do seu naipe. E esse foi o seu ímolo, Francisco de Assis, quando cantou a oração simples: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz, onde houver guerra. E então ele canta o coroamento das bem-aventuranças. E imola-se, ao deitar-se diante da cruz, ele recebe os sinais de identidade de Jesus, os estigmas, porque viveu Jesus na sua inteireza. Quem quiser vir a mim, quem quiser, tome a sua cruz e siga-me. E eu coloco reticências, mas não reclame, porque a pessoa vai porque quer. Ele jamais impôs, nunca pediu nada, mas tudo quanto ele falou foi no imperativo do verbo. Vinde, ide, dai, pedi, buscai, sois. Isto é, não tem retrocesso. Esse é o Jesus que Ernesto Renan considerou incomparável. E quanto incomparável, ele permanece até hoje em nossos corações. Quando o eminente professor Rivaio, vinculado ao pensamento ético de Platão, porque toda a doutrina espírita, através da técnica platônica de perguntas e respostas, está exarada na lógica. E quando o professor Denis Rivaio está compondo a sua grande obra, ele faz uma pergunta de filosofia bastante embaraçosa. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta aos espíritos excelsos. E a resposta é sintética: na consciência. Mas consciência, à época, segundo a psicologia, era uma conquista extraordinária da inteligência. Dizia-se, por exemplo, um homem inteligente, um homem diplomado, alguém que possui um título universitário, é uma pessoa de consciência. E se enganava na filosofia. Ele é uma pessoa de conhecimento, o que implica dizer que não está embutida a questão, o caráter. Você tem a inteligência do mal, você tem a inteligência do crime. O nazismo atingiu altíssimos níveis de fisiologia da morte para destruir. E todos os seus ases eram criminosos implacáveis. Os espíritos dizem: a lei de Deus está na consciência. É um apelo ético-moral, sem caráter religioso nem filosófico. É uma imposição científica. Por que na consciência? Porque a consciência é que dita as normas da vida e trabalha no cérebro para poder decodificar a informação, a inteligência.
A inteligência não é do cérebro. Vamos afirmar com Rabindranath Banerjee, o parapsicólogo indiano, a inteligência é extracerebral. Por isso que permanece nos espíritos que não têm cérebro. E através do perispírito, o corpo intermediário, muito comum no conhecimento esotérico, ser decodificado pela consciência para o cérebro. Mas diante dessa questão, Kardec entusiasma-se. E a próxima é ainda mais extraordinária. Qual é para o homem aquele que serve de modelo e guia para a humanidade? Quem seria, na história universal, aquele que poderia servir de modelo e guia para a humanidade? E, novamente, uma surpresa. Ved Jesus. Na tradução ao português tem apenas Jesus. Jésus, em francês. Mas então esta síntese, notemos, e Kardec, na sua grandeza cultural, não se atreveu a fazer comentários. Ele elabora rapidamente, porque esta resposta é a síntese do conhecimento universal. O que fez desta revelação do mais além? Transformou-a numa proposta cristã de conduta ético-moral. Ela está acima de qualquer tipo de opinião, porque ninguém tem responsabilidade pela conduta de outrem. O Espiritismo é uma proposta, como diz o tema deste congresso, luz para a humanidade. Jesus é a luz da humanidade. O Espiritismo é essa luz decodificada para que a humanidade se encontre. Então, se nós apoiarmos, bom para nós. Se não apoiarmos, ruim para nós. Não é o fato de negarmos uma coisa que ela deixa de existir. E não é o fato também de ignorarmos. Nós ignorávamos o Covid-19 até 2 anos e meio atrás, quando surgiram as primeiras experiências, a partir de setembro, mais ou menos, de 2019. E, no entanto, hoje, ainda continuamos sem o ver, não dispondo de um microscópio poderoso. Ele está com a sua força terrível, destrutiva, e com as suas mutações pavorosas, demoníacas, destruindo e a inteligência, a consciência, elaborando vacinas, o amor de Jesus, para poder eliminar o vírus. Eu tenho ouvido muita gente dizer assim, para matar o vírus, matar o vírus. Por favor, vírus não tem vida, vírus não morre. Vírus é uma expressão de vida. Então, para aniquilarmos, diluirmos, porque a primeira forma de vida em nosso planeta foi virótica na intimidade das águas, de apenas uma célula, e depois a multiplicação das células. Daí o vírus tem um caráter quase eterno, no seu sentido de constituição anatomofisiológica. Daí Allan Kardec, tornando o Espiritismo a doutrina de Jesus, vai publicar em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo. A mim me fascina, almas queridas. Vede, quando Allan Kardec terminou de escrever essa obra, que ele foi fazer nos arredores de uma das grandes cidades francesas, de um dos grandes portos do mar. Ele escrevia praticamente todos os dias a sua esposa em Paris, e ele termina a obra e fica sem saber que nome dá. Então ele pensa, o Evangelho do Espiritismo, mas o Espiritismo poderia criar um Evangelho? Já tínhamos o Evangelho de Jesus, que ele interpreta, desde o primeiro capítulo, as 3 revelações, até as últimas palavras do Código das Mensagens Fraudulentas. Ele medita
profundamente e inspirado pelo Espírito de verdade. Notem a sutileza. O Evangelho, segundo o Espiritismo. A visão espírita do Evangelho. Então, esta visão espírita do Evangelho torna-nos evangélicos. Mas evangélicos no sentido cristão, no sentido de Jesus, de estarmos aqui jubilosos neste congresso que está sendo escutado em diversos países do mundo, na união da tecnologia ciência, para a divulgação da ciência espírita, pelo amor da fé que nos abrasa. Então Jesus permanece incomparável. Não poucas vezes eu me detenho a pensar, conforme as reflexões de Marcos, docemente, quando Jesus está orando no horto e tem o rosto banhado de suor de sangue. O que perturbou a fisiologia, a hematologia, durante séculos. E está demonstrado que o suor de sangue é uma realidade. A grande tensão, os vasos periféricos arrebentam-se e a sudorese sai nas gotas de sangue da face. Já nos referimos há poucos dias a esta grandiosidade deste homem que se deu. Se for da tua vontade, meu Pai, que seja feita. Mas se for possível, evita-me. Como ele respeitava a vida e a dor. E com que respeito ele contempla a dor. Ele, o homem, que construiu o nosso planeta, o rei solar, diante do martírio, das rosas espinhosas, por detrás das muralhas de Jerusalém, com todos os dejetos, quando lhe cravam a coroa de espinhos, também lhe cravam o tétano na cabeça. E segundo estudiosos da fisiologia da sua morte, quando ele enverga na cruz, esse estertor é do tétano. Tenho sede, a febre devora-lhe o corpo, devora-lhe a alma. E ele grita que tudo está consumado. Tudo estava feito. Mas ele havia prometido voltar. E volta na terceira manhã. E nunca mais nos deixa. Através da história nos manda embaixadores, os mais diferentes. A partir de Paulo, depois de Pedro, e depois dos demais que se sacrificaram, que deram a vida, todos, exceto João, deram a vida em holocausto a este homem. Uma figura que, segundo a história, atraiu durante 3 séculos 1 milhão de pessoas que foram martirizadas, que foram queimadas, que foram mandadas para o exílio, que tiveram tudo destroçado e o faziam cantando. Ave Cristo, aqueles que vamos viver a vida eterna, te glorificamos e saudamos. Que figura! Não cabe na nossa mente tão limitada, acostumada a parâmetros simples. A figura deste homem, muitas vezes me tenho colocado na praia da Galileia, em Cafarnaum. É uma praia de pedras arroxeadas, de terra marrom e de muitos pedroços. E a água do mar, abaixo do nível do mar Mediterrâneo, 200 metros. Por isso que rapidamente forma tempestades. Então eu me ponho ali a pensar, trabalhando na pesca, e de repente, como sendo um fantasma, aparece na praia um homem de 1,78 m, conforme os estudiosos. O cabelo desce à nazarena, não cortou nunca, encaracolado, na tonalidade do mel ou do latão sujo.
partido ao meio, porque era hábito dos nazareus. Os nascidos em Nazaré, os que viviam em Nazaré, tinham seus hábitos. Então se conhecia o nazareno pelas características habituais. Então a testa larga, os olhos como duas estrelas, no imenso empíreo de um rosto delicado, a barba longa, caindo até o peito, nunca foi feita. Então ele aparece aquele estranho e olha para uma barca, onde está um homem de 40 e poucos anos, de estatura mediana para baixo, bíceps fortes, um jovem com seu irmão brincando com as redes, e esse estranho chega à borda da barca. Simão, filho de Jonas, eu venho convidar-te para que abandones estas redes e venha comigo pescar as almas no mar da humanidade. Olhem que frase. Então aquele pobre pescador, pouca cultura, filho de pescador, neto de pescador, bisneto de pescador, detém-se e olha-o. Aquela figura se agranda e ele se fascina. E eu penso, se há perguntado, de onde eu conheço? Havia tanta ternura naquele rosto, tanta doçura naquela face, tanto carinho naquelas palavras. Simão, filho de Judas. Mas como é que ele sabia? Era a primeira vez que era visto na praia, mas Simão era muito conhecido por ser um pescador da geração anterior. E volta-se para o rapazinho de 16 anos, a cabeleira abundante, sonhador, filho de uma mulher muito conhecida, Salomé, e o seu pai, Zebedeu, também era pescador. E olha para aquele menino, e o menino olha para ele. E se fascina. E viverá, desde aí até quase os 90, totalmente a ele entregue. O discípulo bem-amado, João. E é porque muito amor, ele foi poupado. Foi o único que não teve morte violenta. Morreu por decadência dos órgãos. E renasce como Francisco de Assis e morre por decadência dos órgãos, cantando loas e louvores a este Jesus de Nazaré. Então me permita dar um salto quântico de 800 anos a Calcutá, a segunda cidade da Índia, 8 milhões de habitantes, encurralados entre a lepra, a miséria, a maior quantidade de leprosos do mundo nas ruas, hoje, caindo aos pedaços, e a grandeza dos marajás, os burgueses, os dominadores, os visitantes poderosos que governaram a Índia até Gandhi. Então, aquela jovem frágil vai para um ofício de carnaval, vai para outra cidade num trem tão cheio, que quando ele parou, alguns cadáveres caíram, asfixiados. E aquela jovem pálida, frágil, 1,60 m no máximo, nos bons tempos, porque ela depois ficou recurvada com muito menor, que vinha do país mais pobre da Europa e que ensinava inglês em Calcutá às filhas ricas das pessoas. Ela está escandalizada com a Índia que ela nunca viu, porque estava sempre no convento de Nossa Senhora. E agora ela via a Índia com os olhos de uma criatura. Ela volta em outro trem em que morrem pessoas asfixiadas. Salta em Calcutá. Ela conhece. E quando vai pelo fundo do monastério modesto, empurra a porta de madeira que ranja, e de frente está uma cruz, tosca, na clausura. Ela já deve ter visto aquela cruz quantas vezes. Era uma cruz exposta.
mas ela viu com os olhos antigos. Agora ela vinha com os olhos da Índia. E estava escrito embaixo: tenho sede. Ela então desperta o chamado insight de luz, a iluminação divina. Ela viu aquilo todo dia, de todas as semanas, de muitos meses, de muitos anos, mas não enxergou. Mas agora ela enxergou sem a necessidade de ver. E vê os braços abertos. Tenho sede. Ela então diz: ué, quando ele teve sede, pegaram uma esponja e colocaram substâncias amargas, anestésicas para diminuir a dor. Puseram na ponta de uma lança e esfregaram na boca ferida, a boca ferida dos chicotes. Ele respira. Aí ela pergunta: e eu? O que é que eu já lhe dei? Ele está me dizendo que tem sede. Nasce Madre Teresa de Calcutá. Internece-se por este homem e faz a maior revolução de socorro e misericórdia na terra. Aquela mulherzinha baixa, quando uma princesa divorciada recentemente está na maior angústia procurando encher a vida vazia, encontra em Roma, cambaleante. Ela estava atendendo mais de 1 milhão de pessoas. O coração estava com marca-passo. O Papa proibira de sair por amor. E ela vai ver a princesa. A princesa de segura mão. Nunca viu tanta paz. Viveu nos melhores palácios do mundo. A mulher mais fotografada da terra. Todos os títulos de nobreza de uma das mais antigas cortes do mundo. Então a princesa se comove: madre, receba-me na sua ordem. A menina Diana, que tinha sede de amor, era professora de jardim de infância. Amava a menina de 20 anos que se comprometeu com a corte. Ela nunca tinha recebido amor, porque sua mãe separou-se do marido, do conde, foi morar na Argentina. E ela foi cuidada por pessoas. Tinha alma de mãe, mas não podia cuidar dos filhos, porque o protocolo não deixava. Somente abraçar, mas não podia fazer deles seus filhos. Ela tinha sede de contato humano, de amor. Era um sorriso belo triste. Então ela viu naquela doce e pequenina mulher um sorriso de amor, de mãe, de irmã, de amiga. Leve-me, eu quero participar da sua ordem. A sabedoria da missionária. Não, princesa. Você nasceu para ser princesa. Na minha ordem, você seria apenas uma a mais. Eram já 2.726. A maior ordem do mundo em todos os tempos. Dessa mulher pequenina. Fora os homens. E ela, então, se sentiu decepcionada. Mas poderá pertencer à minha ordem no lugar em que a senhora estiver. E ela ouviu. Aquilo entrou. Quando ela voltou a Londres, no dia seguinte, foi visitar um hospital de crianças aidéticas. Os jornais dizem que era uma leviana, a princesa de Windsor. Podia contaminar-se e contaminar o futuro rei. Sim, era a mãe do futuro rei. Ela não deu importância. Quando ela soube que Angola era o país que possuía maior número de minas terrestres do mundo. Uma mina terrestre, assim ao geral, custaria $10. Para desmontar, gastaria $100. E seriam milhões e riscos, porque estavam espalhadas por todas as estradas de Angola, com os maiores números de aleijados que pisavam
você vê, de animais mortos, de pessoas decapitadas, pernas, braços, vidas. Então ela pede para ir e vai. E entra no campo minado. Um guia, naturalmente, mas ela também. Lady Di. Ela também vê, a morte está perto. Está ali, está perdida no chão, se ela pisar em qualquer lugar e que esteja o detonador, ela vai despedaçada. E pede aos fabricantes de armas que transformem todas as armas em instrumentos agrícolas. O mesmo que fez um homem afrodescendente em Washington, diante de 800.000 pessoas no Capitólio. Ele havia falado no dia de Natal na sua igreja batista. I am a dream. Eu tenho um sonho. E então ele abre a boca e diz, eu tenho um sonho. 800.000 afrodescendentes e mais de 1 milhão com os brancos também presentes. Eu tenho o sonho de ver as armas transformadas em instrumentos de lavoura, de ver cristãos e judeus dando-se as mãos, protestantes e ateus. E ele aí canta esse hino que é o Sermão da Montanha em miniatura. E vai assassinado, porque os covardes sempre estão junto dos heróis para torná-los mais grandiosos. E depois da sua morte, a sua viúva dirá, depois que ele morreu, a adesão à não violência se fez muito maior, porque Martin Luther King Jr., como Madre Teresa, dizia que eu e você somos o Deus deles, o Deus de Jesus. Então, este homem incomparável, nestes dias tormentosos, está de braços distendidos em nossa direção. Este homem que desceu das glórias do firmamento para os charcos das paixões humanas, que veio ao pântano para semear lírios alvinitentes e perfumados, é a nossa única solução. Ele parece sorrir, e através da imaginação e da inspiração, que lhe poderíamos dizer neste momento? Nós que temos a gratidão de ainda estarmos encarnados, temos nos preocupado tanto com o vírus, mas temos agradecido ainda não termos sido contaminados. Então, neste momento, Senhor, quando se inaugura o Congresso Espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás, cantando e vivendo o teu nome, porque não basta saber, é necessário impregnar a alma e a vida. Cabe-nos dizer-te quanta alegria, homem incomparável, permite-nos dizer muito obrigado pela nossa vida, que é bela, que é consentida. Muito obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos meus, que me permitem ver a terra, o céu e o mar. Mas diante da minha visão, pelos cegos eu quero rogar, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida,
eles voltarão a enxergar. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a voz da multidão, a suave, sublime canção, pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta lida, da outra vida, eles também hão de perceber. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, pela voz que canta, que alfabetiza, pela voz que habla, que fala, que expõe, que canta o teu amor. Mas pela minha faculdade de falar, eu te quero agradecer, porque eu vejo aqueles que sofrem de afasia, os que não falam de noite, os que não cantam de dia. Muito obrigado, Senhor, porque depois desta lida, na outra vida, eles também vão cantar. Muito obrigado pelas minhas mãos, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam mãos, pelas mãos de sinfonias, pelas mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor do desamor, pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar. Muito obrigado, porque posso caminhar. E diante dos pés que me levam a andar, eu te quero dizer obrigado, Senhor, pelo meu lar, o meu doce cantinho, o rumo, o meu ninho, a mansão, a favela, o gramado de dor, o bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu não tiver a ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei, porque eu te tenho a ti. E te quero dizer, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua paciência. Obrigado, Senhor. Divaldo, querido, nosso coração está repleto de gratidão, de alegria e de amor por você, meu irmão. Muito obrigada por estar conosco nesta tarde, nesse começo de evento. E os nossos jovens, Divaldo, eles estão nos acompanhando também. E nós, então, queremos convidar o Pedro Ivo, que vai representar a Juventude Espírita aqui de Goiás, porque eles prepararam uma homenagem especial para você. Pedro Ivo. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome do Mocizate, né, nossa área da juventude, da FEEGO. Primeiramente, agradecendo a todos a presença do nosso 37º Congresso Espírita do Estado de Goiás. Gostaria de lembrar, primeiramente, quem tem interesse em participar da programação jovem do Congresso, as inscrições ainda estão abertas. Pode ser feitas no Instagram do Mocizade, @Mocizade, e tem nos links presentes no canal Fala Mocizade no YouTube, onde é a nossa transmissão. Falar do Divaldo é falar de amor, é falar de exemplo. Nosso irmão querido, que veio trazer a mensagem, o Evangelho, que veio nos mostrar o quão simples é trilhar o caminho do Senhor. Divaldo, você é um exemplo de homem, de conduta e do bem. Mostra como é simples amar o próximo, divulgar o Evangelho sem olhar quem.
Assim, como Deus nos enviou, nosso Mestre Jesus, querido Senhor, enviou também Divaldo, irmão de pátria. Seu coração se resume em caridade e amor. Gostaria, em nome de toda a juventude, nesse momento, passar um vídeo feito com muito amor e carinho em homenagem a você, Divaldo. O Divaldo significa para mim comprometimento com a doutrina. Significa amor ao próximo. Bom, para mim o Divaldo é um grande exemplo de moral, de caridade, de amor ao próximo e de um grande trabalhador da seara do Cristo. O que Divaldo é para mim? Divaldo é a caridade em ação, Divaldo é a dedicação ao próximo, Divaldo significa a divulgação da verdade dos espíritos, esforço de dobrar as más inclinações diariamente. Fé com fé, muita luz, mensageiro da paz. E galerinha, como estão? Então, o Divaldo pra mim é aquela pessoa que tá junto com a gente e é a pessoa que ilumina o caminho. Aquela pessoa que vai mostrando a direção certa e a luz que a gente deve seguir. Desde que eu entrei em contato com a obra do Divaldo, claro, com outros espíritos, eu passei a entender mais algumas coisas sobre mim e me conhecer melhor. Então foi um conhecimento muito grande, eu só tenho a agradecer por isso e pelo exemplo. Muito obrigado, Divaldo. E mesmo sendo o que ele representa, ele se mostra sempre um ser humano, que aparenta erros, que tem suas manias, se mostra ser assim como a gente. O Divaldo significa para mim comprometimento com o trabalho no bem. E ele também é uma lembrança de amor ao próximo, da importância de amar ao próximo. Espalhando aonde for a terceira revelação, um peregrino a nos guiar, mesmo diante da incompreensão. Viemos hoje lhe ofertar nossa infinita gratidão. Palavra iluminar os corações em aflição, pelo incessante anunciar dos rumos da evolução. Ao Pai maior vamos rogar bênçãos de paz em oração, porque conosco hoje está Divaldo Franco, nosso irmão. Um peregrino do Senhor a semear consolação, vai espalhando aonde for a terceira revelação, um peregrino a nos guiar, mesmo diante da incompreensão. Viemos hoje lhe ofertar nossa infinita gratidão. Pela palavra iluminar os
os corações em aflição, pelo incessante anunciar dos rumos da evolução. Ao Pai maior vamos rogar bênção de paz em oração, porque conosco hoje está Divaldo Franco, nosso irmão. Viu só, Divaldo? Muito obrigado. Foi lindo. Muito obrigado. Que bom, Divaldo. Mais uma vez nós queremos então te agradecer e passar para que você possa fazer as suas considerações finais. Vivemos um momento muito especial e é comovedor saber que os espíritas estamos de pé. O nosso congresso da Federação Espírita do Estado de Goiás é um grito de quê? No sol, na chuva, ao vento, ao luar, em qualquer situação. Os discípulos de Jesus, segundo a doutrina espírita, estamos sempre apostos para servir, amar e divulgar o pensamento do bem. Muito obrigado. Nós que te agradecemos e rogamos a Jesus que continue te abençoando e te permitindo permanecer conosco aqui por muito tempo ainda. Muito obrigada. Nós voltamos para o nosso cerimonial. Obrigada. Nós agradecemos com muito carinho ao palestrante Divaldo Pereira Franco por dividir conosco conhecimentos e informações de maneira tão eloquente. Obrigada, Divaldo, pela sua dedicação e sua presença amiga no Congresso da FEEGO. Agradecemos também à coordenadora geral deste congresso, Vera Vidal Cabeiro, a presidente da federação, nossa amiga Ivana Heinz, e ao jovem Pedro Ivo. Informamos que a livraria do Congresso está disponível no endereço livraria.feego.org.br. Esse endereço você pode acessar rapidamente escaneando o QR Code que vai aparecer na tela durante a nossa programação. A livraria conta com um acervo variado de livros espíritas, descontos imperdíveis e condições especiais de frete. Veja o vídeo. Confira a livraria virtual do 37º Congresso Espírita de Goiás. São diversas obras, além de descontos imperdíveis durante todo o evento. Frete único no valor de R$ 14,99 para todo o Brasil, independente do tamanho do pedido. Todos os pedidos serão enviados a partir do dia 22 de fevereiro de 2021. Siga as redes sociais da FEEGO Livraria e fique por dentro das novidades. Acesse a Livraria do Congresso pelo site livraria.feego.org.br. Esperamos você! Nós agora faremos um intervalo e retornaremos às 19h30 com o espetáculo Lítero Musical, intitulado Há 2000 anos.